Como a fé transformadora de Míriam, irmã de Moisés, revelou o plano divino de redenção em Israel. No terceiro ano de Jeoaquim, no Egito, um edito aterrorizante foi proclamado: todos os recém-nascidos hebreus deveriam ser eliminados. As lágrimas de mães e pais ecoavam em cada canto, enquanto o som do opressor ressoava com impiedade. Entre os hebreus, uma jovem chamada Míriam, irmã de Moisés, mantinha seu coração firme em Yahvé. Ela sabia que Deus tinha um plano, mesmo em meio à escuridão. Quando sua mãe, Jocabede, colocou Moisés em uma cesta de juncos e o deixou à beira do Nilo, Míriam, embora cheia de temor, não pôde se afastar. O perfume do lodo e o frescor da água não eram o suficiente para acalmar seu arrependido coração. Seria uma condenação? Os minutos se arrastavam enquanto Míriam observava a correnteza levar seu irmão para longe. Uma mistura de medo e esperança pulsava em seu interior. Então, como um sinal divino, a filha do faraó apareceu, acompanhada de suas servas, seu esplendor contrastando com o desespero que rodeava os hebreus. Míriam, escondida entre os juncos, sentiu o coração disparar. O momento era decisivo. Com uma audácia nascida da fé, a jovem se aproximou e, com uma confiança inabalável, sugeriu que uma mulher hebreia poderia cuidar do menino. Uma mulher hebreia pode amamentá-lo e cuidar dele, disse Míriam, sua voz inundada de esperança. A filha de Faraó, não apenas atraída pela beleza do bebê, acolheu a proposta com um sorriso. A vida de Moisés foi salva, e Jocabede voltou a ter seu filho nos braços, sob a providência de Deus. Esse ato de coragem não apenas resgatou um filho, mas lançou as bases para a libertação do seu povo. Assim, a fé de Míriam, pequena como uma semente, lançou raízes que dariam frutos no tempo devido. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Anos depois, Míriam tornou-se uma profetisa respeitada. Quando o grande êxodo começou, um povo destemido, mas cansado, finalmente cruzou a fronteira de sua opressão. O céu se abria, e as águas do Mar Vermelho dançavam em resposta a um comando divino. O milagre era visível para todos, mas ao assistir ao esplendor da libertação, algo especial despertou dentro de Míriam. Com um tamborim em mãos, ela começou a entoar uma canção de vitória, suas palavras ressoando com poder e fé. Cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Sua voz estava cheia de alegria, um reflexo da segurança em Yahvé. Apesar dos desafios que viriam, a coragem que ela havia demonstrado naquela margem do Nilo se tornará uma força inabalável. Porém, a jornada não estava isenta de provações. As murmurações irromperam novamente quando a fonte de água parecia secar, e a esperança se tornava distante. Míriam lutou com a incredulidade do povo, mas, fortalecida por sua experiência anterior, ela se manteve firme. O dilema da fé e da liderança exigiu que ela se erguesse, e não recuasse, sempre crente no plano soberano de Deus. Qual seria o segredo da fé de Míriam que a sustentou durante cada prova? Enquanto a história de sua coragem e adoração continuava a ecoar, ela se tornava uma ponte entre a promessa de Deus e a luta de um povo. Estava claro que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da fé poderia brilhar, revelando o propósito divino e a redenção que aguardava Israel. Quando o futuro parecia incerto, os corações eram reanimados pela coragem de uma jovem que ousou confiar. E assim, a narrativa de Míriam permanece suspensa, aguardando os desdobramentos providenciais de Deus. Enquanto os hebreus avançavam pelo deserto, um manto de inquietação envolvia o acampamento. A força da fé de Míriam tinha sido testada antes, mas agora, a calamidade se apresentava sob a forma de um lamento coletivo e retumbante. Afinal, a travessia pela terra de promessa não era como tinham sonhado. A escassez de água asfixiava a esperança, e a murmuração do povo começou a ecoar como um trovão nas areias secas. Míriam, com olhos ardendo de preocupação e um coração dividido entre fé e a angústia do povo, reunia-se frequentemente à tenda de Moisés. As palavras de liderança vinham acompanhadas de um comando divino que ela respeitava profundamente, mas a contenda entre os israelitas ameaçava o próximo passo do plano de Deus. As vozes do povo elevavam-se, questionando por que o Senhor havia os trazido àquele lugar apenas para morrer à sede.
Moisés, os nossos filhos, as nossas mulheres. O que iremos beber? Clamava um homem em meio à multidão. Os rostos marcados pelo cansaço e pela fraqueza atestavam a luta que se travava naquela jornada. Miriam levantou-se, observando a tensão aumentar. Mas o seu espírito de profetisa não era fraco, e, assim como no dia em que recuperara seu irmão Moisés, ela decidiu que era hora de agir. Enquanto não se calavam os murmúrios e a desconfiança se espalhava, ela começou a dançar lentamente, um movimento delicado que convidava a todos a parar e ouvir. Sua voz, suave, mas firme, ressoou através da multidão. Escutem, filhos de Israel. Lembrem-se da bondade de Yahvé. Lembrem-se da abertura do mar. Lembrem-se de como ele fez brotar vida em meio à morte. Sua canção não era apenas um chamado à lembrança, mas um lembrete do propósito divino. A força de sua fé começou a prender a atenção dos corações, um eco da partida de suas vozes que clamavam ao Senhor. Mas mesmo assim, a situação se agravava. Moisés, angustiado e cansado pelo peso das responsabilidades, buscou a face de Deus. Em meio à sua oração, as palavras de Yahvé romperam o céu. Vai e fala a rocha diante dos olhos deles, e ela dará água. Em um gesto de autoridade divina, Miriam viu Moisés levantar-se e se dirigir à rocha. Contudo, enquanto ele falava, o desespero tomou conta dele. Em vez de apenas dizer à rocha que fluísse, ele a feriu com um bastão. A água jorrou em abundância depois, mas o desagrado do Senhor pairou sobre Moisés. Miriam percebeu que as ações do líder não apenas afetariam a si mesmo, mas a todo o povo, em sua contínua jornada rumo à terra prometida. As palavras de Deus não tardaram a chegar, revelando um lado do plano soberano, a fidelidade à palavra de Yahvé e ao caminho que ele havia estabelecido. Moisés seria levado a enfrentar as consequências, e Miriam sentiu uma tristeza profunda por seu irmão. Sabia que cada ação tinha repercussões, e o peso da liderança podia ser esmagador. Enquanto o resplendor da água brotava, um contraste se formava. A abundância de Deus era palpável, mas a advertência divina ecoava nas profundezas do coração de Miriam. Descansem em minha promessa, mesmo quando suas ações falharem, disse o Senhor. E então, em meio a toda a confusão, Miriam começou a entender que o desígnio divino era vasto e que cada elemento da jornada tinha o propósito de modelar seu povo. Agora, com fé renovada, ela se perguntava: até onde vai a misericórdia de Deus e quais ensinamentos virão ainda? Diante daquela cena, a história de Israel estava prestes a ter uma nova abordagem, acelerações e aprendizados nesse caminho difícil. E entre as promessas do Senhor estava um futuro de reconstrução e esperança. Então, enquanto recolhiam e celebravam as bênçãos da rocha, Miriam se lembrou dessas palavras. Porque quando você se sentir desolado, é aí que a verdadeira libertação começa. Mas, sem saber ainda, o próximo capítulo da jornada divina estava prestes a se desvelar, trazendo consigo um desafio que testaria até mesmo a fé inabalável de Miriam. O que o Senhor ensaiaria em seu plano soberano para o seu povo? Enquanto os dias passavam sob o sol inclemente do deserto, a água jorrada da rocha tornou-se símbolo de alívio, mas também de um novo peso sobre a liderança de Moisés. O murmúrio do povo, embora momentaneamente aquietado pela saciedade, escondeu um fermento de preocupação mais profundo. Miriam, atenta ao clima entre os israelitas, percebia que uma sombra pairava. O cansaço e a desconfiança haviam deixado marcas em seus rostos e corações. Naquela noite, enquanto a fogueira crepitava suavemente, ela se reuniu com outras mulheres de Israel para um tempo de oração e reflexão. Pois, apesar da água, nossas almas ainda estão sedentas, refletiu uma delas. Miriam olhou para o céu estrelado e, em seu coração, um pensamento renovado surgiu. Seja feita a tua vontade, Senhor, e que ela nos guie em meio a esta jornada. Quando a manhã raiou, um novo desafio se apresentava. A voz de Moisés retumbou entre as tendas. O Senhor nos ordenou que nos dirigíssemos a Quibrote Ataavá, onde muitos dos israelitas se sentiam insatisfeitos e desejavam alimento. Abramos nossos corações e busquemos o Senhor, pois Ele é nosso sustento. Apesar da ansiedade sobre a próxima parada, a lembrança das atuais dificuldades ainda pesava sobre o povo. As palavras de Moisés foram recebidas com um silêncio carregado de incerteza. Miriam, mestra em conduzir o coração do povo, elevou a voz. Vamos não só buscar alimento físico, mas também alimentar nossas almas com louvores. Que possamos lembrar do milagre do maná que nos foi prometido. Assim, enquanto caminhavam, Miriam começou a entoar cânticos aos pés do Senhor, envolvendo o povo em uma atmosfera de reverência. Mas logo, o eco de sua oração transtornou-se em debate fervoroso.
Os antigos anseios de comer as carnes das panelas do Egito retornaram, e a insatisfação começou a tomar forma. Por que nos levastes ao deserto para morrer de fome? Estamos cansados desta miséria. Gritaram alguns. Um murmúrio crescente ecoava como um vento tempestuoso, e Miriam, gradualmente, sentiu um temor crescente em seu espírito. Mais uma vez a infidelidade do povo poderia provocar a ira do Senhor. Em seu íntimo, ela se lembrava de como Deus se manifestara na rocha e se perguntava: até onde vai sua misericórdia? Enquanto o clamor se intensificava, Moisés buscou se dirigir a Deus. Ele se retirou para um local à parte, de joelhos, clamando ao Senhor por direção. A resposta foi clara e imutável. Diga ao povo que eles comerão carne. Mas esteja ciente da minha ira pela ingratidão de seus corações. A profecia divina se desdobraria nas próximas horas. Um vento traria codornizes e carne como um teste à obediência. Miriam, mesmo sem saber, começava a entender que Deus não apenas supria a fome física, mas também desejava ensinar uma lição vital sobre a confiança e a liberdade. Até quando desafiarão a fidelidade do Senhor? Pensou. Assim sendo, quando a nuvem de codornizes envolveu o acampamento, uma misto de ansiedade e expectativa pairava sobre os israelitas. A visão era singular, aves que cobriam o chão, mas a verdadeira questão estava na escolha de seus corações. O povo se apressou a reunir a carne, mas a advertência divina estava em seus ouvidos. Receberão o que desejam, mas perderão meu favor. Miriam discerniu que esse ato de rebeldia poderia custar caro. Mas a lição ainda não havia terminado. Aquilo que Deus concedeu com generosidade poderia rapidamente tornar-se uma armadilha para a ingratidão. Quando estava prestes a se revelar um desastre espiritual, a amargura se transformaria em um crescimento crucial na fé de Israel. Enquanto as codornizes estavam prontas para serem consumidas, Miriam ergueu os olhos em súplica. Ó Senhor, guia-nos na obediência. Que nossa fé seja renovada como a maná que vem do céu. Assim, na tensão cósmica entre o presente e a promessa, o plano soberano de Deus se desenharia ainda mais. Iriam ser transformados em um novo começo ou em um fim doloroso. E no horizonte, a dúvida e a esperança caminhavam lado a lado no deserto. Como a obediência ao Senhor mudará os nossos destinos? A pergunta reverberava no coração de Miriam, prevendo que a resposta se aproximava, revelando assim capítulos profundos da jornada de Israel. Quando o sol se ergueu sobre as tendas de Israel, uma atmosfera de expectativa misturada à inquietação começou a se apoderar do povo. As codornizes se espalhavam pelo chão do acampamento, mas um apelo ressoava no coração de Miriam. Ó Senhor, como podemos nos regozijar na tua provisão, se a ingratidão se levanta entre nós? Os israelitas, guiados por suas vontades insaciáveis, apressavam-se em reunir carne, alheios ao aviso divino que ecoava em suas mentes. Para Miriam, cada grito e cada reclamação soava como um eco de desespero distante. O que isso significaria para a jornada da nação? Poderiam eles reconhecer que a verdadeira alimentação vinha da palavra do Senhor e não das delícias da terra do Egito? Nas horas que se seguiram, o Senhor falou novamente ao coração de Moisés, preparando para as divisões que estavam prestes a se revelar entre o povo. Eu serei conhecido entre eles, e prometo que trarei ajustes a este coração rebelde. Eles comerão carne até se enjoarem, mas enviar-lhes-ei uma praga por causa de sua ingratidão. Moisés, com seu espírito pesado, voltou-se para o povo. Ele procurou, em meio à multidão, os rostos que buscavam carne ao invés de gratidão. Assim diz o Senhor, a carne que vocês desejam será abundante, mas lembrem-se de que a verdadeira satisfação vem de meus caminhos. Miriam, atenta, percebeu que a sabedoria de Moisés era um reflexo do que Deus desejava mostrar. E enquanto os israelitas devoravam a carne, a amargura começou a tomar forma em seus corações. De fato, como prometido, um vento forte trouxera não somente a carne, mas também a ira de Deus sobre aqueles que se tornaram ingratos ao Senhor. Entre a multidão, um clamor de dor ecoou. Aqueles que se entregaram à tentação da carne sem gratidão começaram a se sentir mal. O desagrado do Senhor se manifestou como uma praga em meio ao povo. Com o temor dominando as almas, muitos começaram a gemer e a clamar por misericórdia. Miriam, percebendo o que ocorria, sentiu seu coração se apertar. Ó Senhor, em tua misericórdia, olha por nós. Moisés, atento à calamidade, lembrou-se das palavras ceticistas de seu povo. Ele se dirigiu a Deus em súplica. Senhor, a nação está se perdendo. É por isso que eu clamo. Escuta nosso clamor. O Senhor ouviu a súplica de Moisés e revelou mais uma vez sua graça. Leve-os a um lugar de arrependimento e busca, e eu serei encontrado por eles.
Miriam, então, levantou-se entre o povo e começou a trazer uma nova canção aos seus lábios. Ó Israel, lembrem-se da bondade do Senhor e de suas promessas. Não deixem que a carne do deserto se torne a sua ruína. Através de sua liderança, Miriam viu alguns começarem a reverter seu olhar, abandonando a ingratidão em troca da lembrança da fidelidade de Deus. O cenário místico aumentava à medida que os israelitas começavam a se aquietar, orando e pedindo perdão. O clamor por ajuda se tornará uma melodia de arrependimento, e a presença do Senhor começou a restaurá-los. Mesmo entre a calamidade, a glória de Deus se tornava evidente. No entanto, em meio a esse clamor coletivo, Miriam não pôde deixar de pensar sobre o que o Senhor havia lhe mostrado. Ainda havia muito mais em seu plano. A jornada não era apenas sobre a sobrevivência, mas sobre a transformação de corações. Com um vislumbre de esperança, uma ideia começou a brotar em sua mente, como uma luz quebrando as trevas. E se o Senhor estiver preparando algo ainda maior para nós? Murmurejou, enquanto a neblina do desespero se dissipava lentamente. Como podemos testemunhar essa transformação, sabendo que a redenção está próxima? A pergunta ecoou em sua alma, preparando o terreno para a revelação gloriosa próxima a ser revelada. Assim, enquanto o povo começava a repensar suas queixas e a reconhecer a soberania de Deus, Miriam sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. As promessas do Senhor iam além do que pudessem imaginar, e a chave para entender o futuro estava nas lições do presente. E, em meio a essa luta, o plano soberano de Deus começava a se desvelar, preparando Israel para o que ainda viria, mas que, por ora, permanecia envolto em mistério. Quando a noite caiu sobre o acampamento de Israel, as estrelinhas começavam a brilhar no céu como um testemunho da soberania de Deus. Enquanto o povo, após a tempestade de ingratidão, se entregava ao descanso, as preocupações de Miriam não se dissiparam. Em meio ao sussurro do vento, ela sabia que a jornada deles ainda estava longe de terminar. Havia mais do que apenas carne para ser servido, havia algo maior que aguardava a nação. No silêncio, o Senhor falou ao coração de Miriam, como um sussurro suave, dizendo: a união e o arrependimento de meu povo não são apenas para o presente, mas para um futuro grandioso. O que é alimentado com gratidão será testemunha do meu poder. Naquela noite, Miriam decidiu não permanecer inativa. Ela buscou uma reunião com os anciãos de Israel, desejando que se unissem em oração e jejum. Irmãos e irmãs, chegou o tempo de nos fortalecer espiritualmente, não apenas em carne, mas em espírito. O Senhor nos deseja próximos a Ele. Que nossas vozes subam em adoração, clamando por sua sabedoria. Os anciãos, tocados pela urgência de suas palavras, uniram-se a ela. Com corações contritos e almas sedentas, começaram a clamar ao Deus de Israel, pedindo um sinal de sua presença e orientação. As preces subiram como um incenso diante do trono do Altíssimo. Após o amanhecer, a nuvem que havia permanecido sobre o acampamento se dissipou, e o povo começou a se reunir de novo. Mas agora, ao invés de discutir sobre carne, suas conversas começaram a refletir um novo desejo por união e busca pela face de Deus. Eles lembravam dos atos poderosos do Senhor no Egito e da travessia do Mar Vermelho, e a fé começou a ser reavivada. No entanto, à medida que a esperança brotava entre eles, um clamor surgiu do fundo do acampamento. Há quem esteja ferido. Há pragas no meio de nós. A agitação se espalhou rapidamente. Sem aviso prévio, uma nova tribulação se apresentou. Aqueles que haviam cometido delitos contra sua saúde espiritual e física agora enfrentavam suas consequências, e a verdadeira luta pela alma da nação se tornava evidente. As palavras de Moisés, anteriormente ditas, ressoavam como um eco poderoso. A carne que vocês desejam será abundante. O desejo desenfreado de carne agora se transformava em um pesado fardo, e seus olhos começaram a finalmente perceber a realidade de sua condição. Miriam percebeu que o renovo da fé em Deus estava sendo testado. Ó Senhor, olha o que a nossa ingratidão causou. Ela clamou, e em sua agonia viu a necessidade de mais agir. Com determinação, dirigiu-se ao povo em meio ao clamor e ao lamento. Este é o tempo de buscar ao Senhor. Não permitam que a ingratidão retorne. Somente Ele pode nos restaurar. Enquanto o povo ouvia sua voz, algo sobrenatural começou a acontecer. Uma sombra se manifestou, e a presença do Senhor envolveu o acampamento. Os israelitas, agora reunidos em uma nova disposição de coração, começaram a clamar em uníssono por misericórdia e perdão. O Senhor, ouvindo o clamor sincero, decidiu mostrar mais uma vez o seu poder. Prostrados em adoração, o Senhor respondeu de maneira que eles mal podiam imaginar. Uma nuvem de glória desceu novamente sobre o meio deles.
A presença de Deus era palpável, e os enfermos começaram a ser curados. A transformação dos corações se manifestava visivelmente. O plano de redenção de Deus para a nação estava prestes a ser revelado de maneira grandiosa. Naquele momento, Miriam lembrou-se das promessas que Deus havia feito aos seus antepassados. Não apenas nos tirarás da escravidão, mas nos levarás a uma terra que emana leite e mel. Enquanto a juventude e os idosos se reuniam, uma nova esperança surgia. Miriam, com o coração pulsando de fé, aguardava que o plano soberano de Deus se desvelasse ainda mais. Entre suspiros de satisfação e renascença, ela murmurava para si mesma: o que o Senhor fará seguir, que ainda não conhecemos? Assim, um novo mistério pairava no ar, e o povo, na expectativa de um divino agir, se preparava para a próxima fase da jornada de transformação. Enquanto a manhã se despontava, o acampamento de Israel era um lugar de fervor espiritual. A nuvem de glória ainda pairava sobre eles, um testemunho da presença do Senhor, e o clamor por restauração reverberava nos corações dos israelitas. Miriam, com a determinação renovada, estava atenta aos sinais que o Senhor poderia dar. Precisamos preparar-nos para o que Deus está prestes a fazer. Ela proclamou a todos que se reuniam ao seu redor. Com seu espírito inflamado, um grupo de homens e mulheres começou a se reunir, e as vozes se elevaram em cânticos. A adoração se misturava ao som dos tambores e das flautas improvisadas, transformando o momento de angústia em um tributo de louvor. O Senhor, que já havia ouvido o clamor sincero de seu povo, não tardou a se manifestar. Miriam, em meio à multidão, avistou algo se movendo na borda do acampamento. Um jovem trouxe à sua atenção uma serpente, e com o coração aflito clamou: olha, irmã! A praga se espalha rapidamente. Imediatamente, o espírito de Miriam se agitou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Devemos buscar uma solução. E, voltando-se para o grupo que a cercava, começou a orar fervorosamente, reconhecendo que os desafios que enfrentavam eram uma oportunidade para reafirmar a fé em Deus. A terra tremeu levemente sob os pés dos israelitas, e uma voz ressoou do meio da nuvem: Moisés, diga ao povo para olhar para a serpente de bronze que será levantada. O coração de Miriam pulsou ao perceber que o Senhor estava prestes a proporcionar um sinal poderoso de sua salvação. Com determinação, Miriam procurou Moisés, que já estava ciente do que o Senhor havia ordenado. Irmão, o Senhor mandou que fizéssemos uma serpente de bronze e a levantássemos para que todos que olhassem para ela fossem curados. Moisés assentiu, e logo a serpente de bronze foi forjada. O povo, ainda com temor da praga, olhava com expectativa. Quem olhar para a serpente receberá cura. Moisés proclamou com voz firme: confiem na palavra do Senhor. Miriam observou enquanto muitos se aproximavam, hesitantes, mas movidos pela fé. Aqueles que olhavam para a serpente eram imediatamente curados, suas enfermidades desaparecendo como se nunca tivessem existido. O campo de dor e lamentos começou a se transformar em um campo de alegria e louvor. O povo, agora revitalizado, louvava o Deus que cura e salva. O Senhor manifesta a sua glória. Miriam exclamou, erguendo as mãos em gratidão. Ele é o nosso médico. Ele é a nossa esperança. Com a praga contida e a fé do povo reavivada, Miriam previu o significado mais profundo daquele dia. Olhando nos olhos de seus irmãos, ela percebeu a conexão que se formava entre a salvação física e a espiritual. Lembrem-se sempre, irmãos, ela concluiu, o Senhor sempre procura restaurar o que estava perdido, e Ele tem um plano maior para nós. Enquanto a celebração prosseguia e o povo se alegrava, uma nuvem de possibilidades pairava no ar. Miriam, com uma nova convicção no coração, entendia que este ato de misericórdia não era simplesmente uma resposta a seus clamores, mas um vislumbre do que estava por vir. A serpente de bronze poderia muito bem ser um símbolo para gerações futuras, um precursor não só da cura física, mas da salvação eterna que havia de se manifestar. Assim, o povo se preparava para a continuidade da jornada. Em meio a sorrisos e promessas renovadas, Miriam murmurava para si mesma: que outras maravilhas o Senhor revelará, quando em sua infinita sabedoria nos guiar. Neste momento de esperança crescente, um novo mistério de Deus estava prestes a ser descortinado, preparando o cenário para o grande propósito que ele tinha para a nação. Com a luz do sol batendo sobre o acampamento e as vozes de alegria ainda ecoando, a atmosfera de gratidão parecia envolver todos os israelitas. As celebrações, porém, não podiam abafar as preocupações que ainda residiam nos corações do povo. Miriam, atenta ao ambiente, percebeu que a nuvem de glória que antes oferecia certeza agora parecia emitir uma sombra de expectativa.
Assim como os momentos de júbilo haviam surgido rapidamente, ela sabia que poderiam transformar-se em provações a qualquer instante. Cuidado, meu povo! Ela exclamou, reunindo aqueles que estavam ao seu redor. Não devemos esquecer as provações que passamos. O Senhor nos chamou para servi-lo, mas a nossa mente ainda deve estar alerta às tentativas do inimigo. As pessoas, ainda tomando coragem mediante o milagre da cura, olhavam para Miriam com respeito, mas não puderam esconder um brilho de esperança. Em contrapartida, um temor cauteloso bega a misturar-se à sua esperança. Ao se voltarem mais uma vez para Moisés, que se preparava para instruí-lo sobre os próximos passos, um murmúrio difundiu-se pelo ar. E se o Senhor nos testar novamente? Uma mulher questionou ao se aproximar. A voz firme de Moisés logo ecoou no acampamento, acalmando as incertezas. Não tema, povo do Senhor. Caminhemos em fé. Devemos nos lembrar que Ele é poderoso para nos salvar e nos guiar em cada situação. A cada palavra de Moisés, a fé foi crescendo, mas o peso de sua responsabilidade não passava despercebido. Miriam, embora cheia de espírito, sentia que o Senhor ainda tinha algo a revelar. No silêncio da noite que se aproximava, enquanto a lua se erguia no céu, ela se afastou do acampamento em busca de um espaço para orar. Foi na solidão da escuridão que ela se ajoelhou, clamando ao Senhor por discernimento. Pai Celestial, sua voz era uma oração fervorosa. O que tu desejas que este povo saiba? Que sinais mais serão dados? Que milagres ainda se manifestarão para que a tua glória seja eternamente exaltada? Uma brisa suave soprou ao seu redor e, em meio ao silêncio, uma visão chegou até ela. Ela viu uma grande luz que se espalhava por toda a terra, convergindo na forma de uma cruz. O coração de Miriam ficou acelerado, e uma compreensão profunda abrangeu sua alma. A serpente de bronze que tinha sido levantada não era apenas uma resposta momentânea ao desespero. Era um símbolo do que estava por vir, uma prefiguração da redenção que se estabeleceria para toda a humanidade. Regressando ao povo, Miriam estava renovada com um ardente espírito profético. Irmãos e irmãs, ela chamou. O Senhor revelou-me um mistério. Aquilo que o Senhor fez conosco hoje é apenas uma sombra do que virá. Assim como a serpente foi levantada, haverá entre nós um médico que nos salvará não apenas da dor, mas do pecado, e é somente olhando para ele que receberemos vida eterna. Um rubor místico tomou conta do acampamento. Todos ouviram suas palavras, mas também notaram a nova gravidade que havia nelas. Murmúrios começaram a ressoar. Os planos de Deus eram profundos, e a revelação de Miriam despertou um misto de temor e esperança. O Senhor estava construindo algo maior através de cada milagre, e eles podiam começar a vislumbrar as promessas que vinham pela frente. Mas antes que a celebração pudesse recomeçar, uma voz ecoou do céu. Espere! Meu povo, novos desafios estão a caminho. Todos, agora sob a sombra da presença divina, silenciaram-se, temerosos. Vocês deverão atravessar o deserto, e lá eu provarei a sua fé. Com os corações batendo acelerados, Miriam e o povo olharam para o céu, prontos para o que Deus tinha planejado. O mistério havia sido introduzido, um aviso solene de que a jornada estava de terminar. E em meio a tal revelação, a pergunta que ecoava em todos os corações era: até onde chegaremos pela fé? A jornada em direção à terra prometida apenas começava. Na alvorada seguinte, um novo dia despontou sobre o acampamento israelita. A luz matinal parecia ressaltar a expectativa e a ansiedade que pairavam sobre o povo. Enquanto os raios do sol aqueciam a terra, a incerteza no coração de muitos se tornava palpável. Moisés subiu a uma elevação para se dirigir a todos. Seus olhos contemplavam as vastas areias do deserto que se estendiam à frente, como um mar de desafios e promessas. Escutem, povo de Israel. Sua voz ressoou firme. Assim diz o Senhor, nosso Deus: eu vos guiarei por caminhos desconhecidos. Confiem em mim. A multidão, ainda hesitante, escutou com atenção. Moisés estava consciente de cada par de olhos que o observava, cada coração que desejava saber como enfrentariam as provações à frente. Neste instante, Miriam se acomodou ao lado de seu irmão, seu espírito ainda fervendo após a revelação noturna. Moisés, sussurrou, não devemos apenas andar em fé, mas também em confiança na direção que o Senhor nos dará. O nosso Deus é um Deus de promessas, não de confusão. Moisés assentiu, profundamente tocado pelas palavras da irmã. Ele lembrava da determinação de Miriam nas noites de escravidão, quando ela liderava canções de esperança entre as mulheres israelitas. Lembrem-se das obras do Senhor, declarou-lhe, pois serão estas memórias que fortalecerão nosso coração durante a jornada. Com essas palavras, o povo começou a aclamar.
A lembrança das pragas que foram enviadas ao Egito e da passagem do Mar Vermelho revigoraram sua fé. No entanto, de repente, uma nuvem escura surgiu no horizonte, trazendo uma sensação de urgência. Era a nuvem da presença do Senhor, e dentro dela, a chamada para o povo de Israel: preparem-se. Moisés gritou, unindo todos para ouvir. O Senhor está a nos instruir. Que cada um se aperceba da sua fiel aliança. Antes que passemos pelo deserto, ele nos requer oferecer holocaustos e sacrifícios em sua honra. Somente assim ele nos guiará por seus caminhos, levando-nos à terra que prometeu. Enquanto os israelitas preparavam seus corações e ofertas, Miriam se retirou novamente, buscando um espaço longe da movimentação. O desejo ardente de interceder por seu povo a consumia, e ela lançou-se ao chão em oração. Ó Senhor, a ti entrego nossas preocupações. Como enfrentaremos a fúria do deserto? Como seremos sustentados diante da sede e da fome? Em sua busca, uma nova visão se apossou dela, um brilho ofuscante clareando seus olhos. Miríades de anjos estavam dispostos em fileiras, armados não de espada, mas de paciência e esperança. A voz do Senhor lhe falou: assim como te dei a visão da cruz, assim também darei o pão do céu para o meu povo. Eles comerão e não morrerão, pois recordarão que sou o Senhor, que os tirou do Egito. Miriam, radiante, regressou ao povo, a mensagem do Senhor em seus lábios. Irmãos e irmãs, o Senhor nos dará o pão do céu, e se nos mantivermos firmes, não passaremos fome. Ele está conosco, e limitar-nos-á apenas para nos ensinar a confiar em sua provisão. Enquanto proclamava essa boa nova, um vento suave começou a soprar, parecendo dançar entre os rostos dos israelitas. Os corações endurecidos dos dias de escravidão começavam a ser suavizados pela esperança renovadora. O murmúrio cresceu em um clamor de louvor. Mas, à altura daquele clamor, uma voz ecoou do meio da nuvem: arroja serão testados em seus corações. Somente assim saberão se estarão dispostos a seguir os meus caminhos. Um calafrio percorreu a multidão, pois compreendiam que as bênçãos também viriam com desafios. Miriam e Moisés compartilharam o olhar, cientes de que a soberania de Deus os guiaria em cada desafio, mas sabiam também que a jornada estava apenas começando. O povo estava prestes a descobrir que os desertos não apenas provam a fé, mas também a moldam. À medida que o sol se erguia mais alto, uma nova urgência se estabeleceu, um chamado sussurrante surgia na brisa. A travessia está por vir. O futuro era uma terra de promessas e perigos, e a questão ressoava. Nas mentes e corações, estarão prontos para o que Deus tem guardado para vocês? O que mais o Senhor nos revelará enquanto passamos pelo deserto? E assim, com uma esperança renovada e um temor reverente, Israel se preparava para a jornada. A redação do plano divino começava a se desvelar lentamente, e a direção do Senhor se tornava visível, um convite à fé que desafiava o horizonte de cada israelita. Na manhã seguinte, quando o sol começou a lançar seus primeiros raios sobre o acampamento, a ansiedade dos israelitas era palpável. O cheiro do orvalho fresco misturava-se à expectativa que pairava no ar. Moisés, com seu semblante de determinação, dirigiu-se à multidão, que o aguardava com corações ansiosos por direção. Distribuam-se, pois o Senhor está se preparando para nos falar mais uma vez. Declarou ele. Os israelitas se reuniram em grupos, em uma atmosfera de expectativa mística. Miriam, ansiosa, sentia uma chama ardente dentro de sua alma. As palavras do Senhor ecoavam em sua mente, e a visão dos anjos que lhe havia sido mostrada a estimulava. Instintivamente, ela procurou Moisés entre a multidão e o encontrou em uma elevação, de onde já era possível ver a vastidão do deserto se estendendo à frente. Meu irmão, ela o abordou com intensidade. Ainda não sabemos como o Senhor nos guiará. Precisamos de sabedoria e de coragem para enfrentar os obstáculos que virão. Moisés a encarou, os olhos brilhando com a luz da revelação divina. Estamos em um momento crucial. Cada passo será um ato de fé. O Senhor nos testará e nos moldará como um oleiro molda o barro. Ele é nosso refúgio e força, e precisamos crer que mesmo nas dificuldades, sua mão não nos abandonará. Nesse instante, as palavras caíram como um bálsamo sobre o coração dos israelitas. Entre murmúrios, surgia um entendimento profundo de que a jornada estava mais do que simplesmente se deslocar, era um chamado à transformação. Enquanto isso, a nuvem da presença do Senhor começava a se mover lentamente em direção ao acampamento, envolvendo-os em uma bruma etérea. De repente, um som profundo, como um trovão distante, se fez ouvir, fazendo o povo se calar e olhar para o céu. Quando a nuvem se dissipou um pouco, as palavras do Senhor ressoaram: escutem, meu povo.
Hoje vos farei saber que sou o Senhor, que vos guiará através do deserto, mas que também exige de vós santidade e obediência. Os israelitas estremeceram. Tremores de temor e reverência percorreram o acampamento. Então, Miriam avançou, movida pela inspiração do Espírito, e proferiu em alta voz: Assim diz o Senhor, em cada desafio, encontrareis a minha presença. Eu descerá como maná do céu para fortalecer o coração dos que confiam em mim. Mesmo quando a carne fraquejar, minha graça será suficiente. As palavras de Miriam trouxeram conforto e esperança, envolvendo o povo em um manto de fé e expectativa. No entanto, a nuvem de glória não havia se dissipado, e algo mais estava prestes a acontecer. Uma luz intensa começou a brilhar da nuvem, e uma vez mais a voz do Senhor envolveu a multidão. Preparem-se, pois eu os enviarei depois que vos provarei. Mas lembrem-se, o pão que eu darei não será apenas para sustentar o corpo, mas ajudará a moldar o espírito. As pessoas começaram a questionar, pois, ao mesmo tempo em que desejavam a provisão de Deus, também sentiam o peso dos desafios que estariam por vir. Qual será a prova que recebemos? Alguns sussurravam entre si, ansiosos por entender a natureza do chamado. Então, uma sombra de incerteza pairou sobre a coletividade. O que se aproxima? Questionou um homem, a voz tremendo. Ouvindo as dúvidas, Moisés levantou as mãos e gritou: Confiança, povo de Israel. Devemos estar prontos para o desconhecido e dispostos a obedecer em cada passo. O Senhor nos moldará para trazermos à luz as nações. Com isso, uma onda de determinação tomou conta do acampamento. Moisés e Miriam se entreolharam, cientes de que o Senhor estava arquitetando um plano que transcenderia gerações e que, mesmo no deserto, haveria lições a serem aprendidas. Mas antes que pudessem retornar aos preparativos, uma nova sombra se projetou ao longe, uma figura misteriosa avançava em sua direção. Um arrepio percorreu a multidão, e as palavras de Miriam ecoaram em mente: o caminho através do deserto é também um teste de fé e obediência. O que mais nos revelará o Senhor em sua soberania? E assim, com os corações palpitando e a expectativa crescente, Israel se preparou, não apenas para enfrentar o deserto, mas para descobrir o que o Senhor tinha reservado, aguardando a revelação de seu plano divino, que se aproximava mais do que imaginavam. Na alvorada que se seguiu, o acampamento israelita pulsava com uma expectativa renovada, uma mistura de ansiedade e fervor espiritual. A luz suave do sol emergia sobre as areias do deserto, refletindo um novo começo, mas também desafiantes obstáculos adiante. As vozes do povo ressoavam em clamor a Deus, enquanto Miriam, em meio à multidão, sentia uma inquietação profunda em seu espírito. Mirei, ao Senhor busquei e encontrei-me com temor. Assim Miriam meditava, recordando-se dos desafios que vinham pela frente. Seja a tua vontade feita entre nós, ó Deus. Com essa oração ardente em seu coração, ela se dirigiu a seu irmão. Moisés, precisamos nos preparar. A jornada está apenas começando e a liderança que Deus nos incumbiu exige vigilância e coragem. Moisés, já ciente da responsabilidade que pesava sobre seus ombros, olhou nos olhos de sua irmã, sentindo a mesma urgência. A nossa jornada não é apenas física, mas espiritual. A cada passo, devemos estar atentos à voz de Deus e às suas instruções. A cruz está adiante, Miriam, precisamos ouvi-lo a cada momento. Enquanto a atmosfera carregava a tensão de um novo desafio, Miriam reuniu as mulheres ao seu redor. Com um olhar decidido, ela clamou: Ó israelitas! Lembrem-se da fidelidade do Senhor. Ele nos tirou do Egito, assim como prometeu nos levar à terra prometida. Vamos caminhar juntos, apoiando-nos uns aos outros e exaltando nosso Deus. Que cada canção que cantarmos se torne um eco da nossa confiança. As mulheres, inspiradas por sua ousadia, começaram a entoar cânticos que falavam da graça e do poder de Deus. No entanto, enquanto as vozes se elevavam, o silêncio pairava como um presságio, à medida que a figura misteriosa se aproximava, avançando através do calor escaldante do deserto. Um homem, envolto em vestes simples, com uma oliveira em sua mão, se adiantou na direção do acampamento. Quem é este? Sussurrou um dos israelitas, enquanto a multidão se separava para dar passagem. O homem, de olhar penetrante e expressão serena, ficou de pé diante de Moisés, que o observava com atenção. Eu venho em nome do Senhor, proclamou ele. Vocês estão prestes a entrar em uma nova temporada, e me foi designado como um guia. Miriam sentiu seu coração pulsar mais rápido. Qual será a nossa prova, então? Que caminho devemos seguir? Perguntou, cheia de curiosidade e temor. O homem olhou para ela, e seus olhos brilharam com uma luz que parecia emanar de uma fonte divina.
Vocês atravessarão o deserto, mas não apenas quaisquer areias, e sim um caminho que os levará a se firmar mais na fé. A carne os chamará, mas é a sede por Deus que os guiará. O Senhor os testará, mas também proverá. À medida que suas palavras penetram nos corações dos que estavam próximos, uma onda crescente de murmúrios de temor e esperança percorreu a multidão. Sem hesitar, Moisés tomou a palavra. O que mais o Senhor nos falará, guia? Precisamos entender a natureza desta jornada. Durma em sua promessa e prepare-se para o que está por vir, respondeu o homem. Com cada desafio, será uma chance de solidificar sua fé. Muitos desejam voltar ao Egito e à carne, mas o que Deus tem em mente é uma nova aliança que florescerá através de vocês. Vocês deverão proporcionar sacrifícios de gratidão, pois a terra prometida está repleta de abundância. Uma animação começou a tomar conta do povo. Miriam, fortalecida pela certeza daquela mensagem, levantou-se novamente, sentindo a força do Espírito sobre ela. É verdade, irmãos e irmãs. A aliança do Senhor que nos trouxe até aqui não se romperá. Precisamos nos apegar à esperança e confiar nas promessas de Deus. As vozes elevaram-se em aclamações, a certeza de que a jornada, apesar dos desafios, ainda continha bênçãos e promessas à frente. O homem misterioso, com um leve aceno, se virou e preparou-se para partir, mas antes de desaparecer na areia, fez mais uma declaração. Preparem-se! O Senhor irá se revelar a vocês da maneira que nunca imaginaram. A multidão, embora curiosa, estava agora permeada de um novo sentido de direção. Miriam olhou ao redor, observando os rostos animados e fortalecidos. Que nossos alvos permaneçam firmes em meio a cada vento do deserto, exclamou, enquanto a realidade de sua jornada se desdobrava futuramente. Enquanto o sol batia forte, um novo mistério pairava sobre o grupo. Mesmo em tempos de incerteza, a sensação crescente de que Deus preparava uma grande obra para Israel se firmava. Que ensinos e experiências ele não entregaria em meio à jornada? Até onde podemos ir em obediência, Senhor? Miriam pensava, cautelosa, mas confiante. E, assim, com corações voltados para o alto, o povo se preparava para o desconhecido, certo de que as revelações do Senhor e seu plano soberano logo se desvelariam diante deles.